que ficou difícil pra você esse assunto, mas eu tô tentando explicar didaticamente, a gente continua falando. Sim, deixa eu falar, pô. Você tá nervoso aí ou não? Caralho. Só que o assunto era economia, só isso. Não tem a ver o gasto do PIB brasileiro com justiça, não tem a ver com economia. Tem a ver com, sei lá, saneamento. Vamos lá, vamos tentar de novo, tá? Vamos lá. O Brasil gasta 1,6% do PIB. Ó, pessoal, deixa eu tentar mostrar aqui pra audiência um gráfico. Tem um gráfico só disso, é o de trás, Calma, tem um gráfico aqui. Não, esse aqui é o de... Esse aqui é o de trás, ó. Olha lá. Países desenvolvidos, Explica aí. média de 59 países, países emergentes, ó, tá vendo? Isso aqui ele até tentou falar, não, tem país desenvolvido, da Maria, mais, tá tudo aqui, irmão. E nós estamos aqui, ó. O que acontece no Brasil? Aí vamos pra esse outro aqui, ó, Leonel. Aqui, esse aqui de cima, tá? É o Brasil, tá? Com o seu gasto percentual do PIB em justiça muito maior do que esses outros aqui, dos outros amiguinhos. Tá? Os outros amiguinhos aqui tem a Alemanha, né? Com gasto de 0,4, Portugal, né? 0,4, Itália, Reino Unido, tem vários países. E aqui logo abaixo, nesse outro gráfico aqui, né? O que a gente tem? A gente tem a demora, né? A duração para resolver um processo em primeira instância. Então a gente tem o nosso amiguinho aqui, Japão. Ó o Japão. O Japão, ele... Opa, me cortou aqui. Aí, ó, o Japão, ele demora 107 dias, em média, para resolver um problema em primeira instância, né? A Áustria, 129. Pô, a Itália demora um pouquinho mais. Aqui a gente tá falando de 564. O Brasil demora 1.600. Esse aqui, ó, é o último aqui. 1.600 dias em média para resolver um problema de uma ação, um julgamento em primeira instância. Então, o fato do Brasil gastar tanto com o PIB, é isso que o Arthur... tanto do PIB, é uma porcentagem tão alta do PIB com a justiça, né, não significa... Aliás, significa que a gente gasta e gasta mal. E gasta muito, comparado com todos os países do mundo. Então, não é uma questão nem de opinião, né? É uma questão de fatos. E aí eu vou perguntar pra vocês, tá? Grande parte desse gasto aqui é com justiça trabalhista. Com justiça trabalhista, que, não sei se o Leonel sabe, né? Basicamente é impossível alguém que é empregador ganhar alguma causa na justiça trabalhista. Né? A justiça trabalhista, ela tem um custo gigantesco. Podemos falar sobre isso. Tem um custo gigantesco, né? E faz parte desse gasto gigantesco que o Brasil tem, percentualmente do PIB, com justiça. E no final das contas, a gente vê casos dos mais bizarros ocorrendo na justiça trabalhista, com decisões patéticas, né? Que acabam, enfim, inflando ainda mais esse gasto. Entendi. Então vamos acabar vocês falam sobre justiça trabalhista. Vamos acabar com os direitos trabalhistas, é isso? Essa é a proposta? Uma coisa, outra coisa. Não, é que todos os países do mundo, eles têm direitos trabalhistas, mas nem todos têm justiça trabalhista, né? Mas quais são as principais causas desse problema na questão da justiça trabalhista? Fala pra gente. Quais são os principais motivos, quais são os principais processos que tem lá dentro? Então, se você for ver. É pra eu responder aqui? Tá no teu tempo. Posso responder? Não, eu quero que você responda. Posso responder? Não, eu queria que ele respondesse. Posso responder? Vamos lá, cara, justiça que era trabalhista... 5 minutos pra eles, tá? É porque assim, vocês trouxeram um dado que a gente também concorda. A gente também concorda. Esse é o isso aí, a gente é a favor disso aí também, de resolver esse problema. Entendeu? Isso é um problema. O que a gente faz agora? Pausa o tempo dele pra não ser injusto. Não, tudo bem. O que a gente faz agora? Eu vou zerar depois, pode responder que eu zero. O que a gente faz agora? Eu quero ver. Eu posso responder no teu tempo? Pode responder. Vamos lá. Que seja rápido pra poder responder. Eu vou ser bem rápido então, vou tentar fazer em um minuto. O problema da justiça brasileira, da justiça trabalhista brasileira é o seguinte, ela é tomada por ideologia. Nós temos uma justiça onde você tem, por exemplo, ministros das mais altas cortes, né, da justiça trabalhista escrevendo livros de como usar a justiça trabalhista para fazer justiça social fora das 4 linhas das leis trabalhistas, né? Eu tô falando aqui do livro do Sotomayor, por exemplo, que é professor da USP, um dos homens mais respeitados na justiça trabalhista do Brasil. Então nós temos as decisões das mais diversas, eu tenho alguns exemplos aqui, mas vai tomar muito teu tempo. Então, a meu ver, a justiça trabalhista tem esse problema, que é uma cadência ideológica por um lado, né? Não a letra da lei, mas a letra da justiça social da cabeça de cada juiz. Sim. Essa é a tua resposta? Minha resposta. Não, é porque você não respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei assim, quais são os principais processos que tem dentro da justiça trabalhista. Se você for ver, se você for pegar, justamente, são patrões que não pagaram 13º, não pagaram direito a férias. Não, calma, isso é verdade. Se você for pesquisar... Não? Não, calma, isso é verdade. Não, isso é o motivo que muito advogado trabalhista vai lá e diz, né? Que não teve o pagamento. Isso é verdade. Se você der um Google aí pesquisar... Se você pesquisar quais são as principais causas de processo na justiça trabalhista, é justamente de patrões que não pagaram o básico. Eu concordo com você, mas eu vou te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma parada. Quando a gente pega, por exemplo, a lei penal, você não pode matar as pessoas. Por que existe a lei penal? Pra maioria? Não, pra exceção. O problema da justiça trabalhista é pra exceção. Então vamos lá, nós temos uma exceção de pessoas que não pagam os direitos, que não cumprem com as suas obrigações e esses têm que sentir o peso da lei. O problema são as principais causas. Dentro da justiça trabalhista, você tem inúmeros casos, e eu posso trazer alguns concretos pra você, de injustiças absurdas e se apega aonde? Olha, mas a justiça trabalhista tá fazendo o patrão que não paga salário pagar. Beleza, só que isso não justifica outros erros que eu quero trazer aqui, mas eu quero trazer com mais tempo. Mas qual é o percentual disso aí que você tá falando? É altíssimo, cara, é altíssimo. Não existe um percentual... Altíssimo não existe um é justamente... Não, calma. Não existe um percentual exato, porque a decisão
decisão considerada injusta, ela não cai numa estatística exata. Essa decisão foi justa ou injusta? Sim, então eu posso trazer alguns exemplos pra você, mas eu vou precisar de tempo. Por isso que eu quero na hora que eu tiver tempo. Um dos exemplos rapidinho, é que eu já ouvi você falando... Tem vários. Eu já ouvi você falando Comigo, inclusive. Eu já ouvi você falando em outros debates sobre a questão do 13º, que é um 12º. Não, isso é outra coisa. Isso é direito trabalhista. Sim. É porque você falou isso no outro debate, entendeu? Assim, você cria um pouco de confusão. Mas não vamos fugir disso. Eu sei que você é uma banana pra você escorregar. Você quer falar 13º? Não, a gente entra depois. Tudo bem, a gente entra depois. Vamos aqui, ó. Eu queria 2 minutinhos aqui, por favor. Nós vamos falar 13º. Rapidinho. É porque ele falou que o problema do Brasil é a questão dentro da justiça brasileira, gasta-se muito dinheiro. Esse dinheiro vai muito, a percentual do PIB, tá tudo entrelaçado, como você disse, por questões de leis trabalhistas, por questões disso. Eu fiz uma pergunta bem básica. Então vamos acabar com os direitos trabalhistas e falaram que não. Qual seria a solução, então, para resolver esse problema? Quanto tempo eu tenho? Não, calma aí, eu não tinha... Deixa eu falar também. Cara, eu achei ótimo. Eu queria que quem ficasse nesse debate pudesse acompanhar ele até o final. Porque o Renato chegou ali, pegou o gráficozinho, me provou que a gente gasta mais do que os outros países em justiça. Depois ele mesmo falou que a gente gasta... E a gente concordou isso o tempo todo. E aí, ele me vira e fala o seguinte, inclusive os maiores gastos é da justiça trabalhista. Olha o que eu tava falando antes. Foi o debate que eu tive aqui com um menino que não consegue botar o rabinho no burro. Não, no burrinho. Deixa eu te falar. Olha só. Não, rapidinho. Olha aqui. Por que a gente tem que gastar com justiça trabalhista mesmo? Porque no Brasil, a gente tem um dos piores salários pagos do planeta. Nós temos um empresário que deve 400 milhões, que é o dono da empresa MBL, 400 milhões ao fisco. Mentira, isso é mentira. E aí, tá bom, isso é mentira. Tá bom, vamos lá. Tá lá. Isso é informação que as empresas ligadas ao Renan Santos devem 400 milhões mentira ao fisco. Também. Isso é público e notável, e notável por aí. Todo mundo sabe disso. Fake news. E aí, você precisa de mais investimento em justiça. Olha o que eu tava dizendo lá antes. Eu tava dizendo exatamente que, ok, nós gastamos mais em justiça. Por que mesmo? Porque a gente é um país, o segundo país mais desigual do planeta, e aí a gente precisa de gastar mais em justiça, inclusive trabalhista. Então, qual é o problema mesmo? O problema é a justiça ou o problema é a desigualdade que eles defendem? O problema é a elitização o problema é esse pseudo-liberalismo coronelista que eles defendem, travestidos de falsos moralistas. É sobre isso que eu quero falar aqui. Vamos na raiz do problema. Você não consegue ser profundo, Renato, mas deixa eu te levar um pouquinho de profundidade. Beleza? Já que você ainda não desenvolveu 100% do seu córtex cerebral, aí tenta ser mais profundo. Tenta ser mais profundo, que aí você vai encontrar a raiz do problema no Brasil. Beleza? Você vai começar a encontrar as raízes do problema. Essa é a diferença. Sabe por que o Rafael deixou de ser bolsonarista e passou a ser de esquerda? Pergunta a ele vai te falar, porque ele estudou. Porque ele foi entender a raiz dos problemas. Porque é muito fácil virar aqui e falar o seguinte, prendeu, matou. É muito fácil... E estudou ciências políticas. É muito fácil virar aqui e falar o seguinte, prendeu, matou. A justiça tá muito cara, corta. Beleza, a gente paga imposto sobre combustível. Corta. Mas corta e faz o quê? Como é que a gente desenvolve o país? Porque país nenhum no planeta se desenvolveu sem um planejamento estatal. E para ter planejamento estatal precisa ter imposto. E a gente não tem os impostos mais caros do planeta. Se a gente tem uma das justiças mais caras do planeta, você comparou com a OCDE, vamos igualar a OCDE em relação ao imposto também, porque o imposto da OCDE é mais alto do que o imposto brasileiro, pra gente poder pegar esse dinheiro, principalmente dos mais ricos, não tô falando do mais pobre, não, tô falando do trabalhador, taxar mais as grandes fortunas pra gente ter mais dinheiro e poder desenvolver o país. Quer assistir o restante do vídeo? Acesse nosso canal de cortes Corte Feroz e inscreva-se.